Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, estamos começando na Novo Tempo, mais uma edição do nosso Bate-Papo Novo Tempo com o Haroldo Melo. Toda quarta-feira o Haroldão está aqui com a gente. E hoje o assunto, gente, o assunto é daqueles quentíssimos, né? Como falar de sexo com o filho. Meu amigo Haroldo, esse tema aqui não é fácil não, meu amigo. Tem muitos pais que têm aquele medo, né? Receio, vergonha de falar sobre esses assuntos. Vamos saber o que isso pode acarretar e como falar, né? Que é o mais importante. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Didi. Hoje estou aqui me vendo dentro de Belém do Pará. Choveu a noite quase todo, o clima fresquinho que ficou, sabe? Matei um pouquinho da saudade aí de vocês, mas é um tema palpitante, necessário e de extrema importância. Você está em que estado mesmo? Teresina, Piauí. hoje amanheceu 24 graus aqui. É, meu amigo. É, Sabe que em vários lugares a temperatura caiu, né? Estava vendo lá em São Paulo, estava 14 graus. isso. Teresópolis, Petrópolis também 14 graus e aqui 27, né? Aqui, Teresina, 39, 40 graus, caiu para... Amanheceu hoje, 5 horas da manhã, 24 graus. Que bom. Bom, é bom que dá uma quebrada, né? Você falou que estava nos 39 graus, né? Mas, Haroldo, vamos falar sobre esse tema hoje, como falar de sexo com o filho. A Bíblia fala alguma coisa sobre esse assunto? Ela fica quieta? Rapaz, Paulo e Moisés falam sobre isso, né? Eles dizem que nós temos que fazer tudo para fugir da impureza, porque o pecado praticado com o corpo é terrível. Sim. E o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, então a gente tem que ter o máximo de cuidado com isso aí, né? Para não incorrer no pecado contra o Espírito Santo. E Moisés fala o seguinte, olha, Deus disse assim, hoje eu te ordeno, essas palavras estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Olha a responsabilidade dos pais. Quer dizer, o pai tem que orientar o filho desde novinho que ele é sagrado para Deus, né? Para que não haja um sentimento doentio, para que haja uma grande vigilância com a juventude, para que os pais não fiquem cegos à tendência dos seus filhos, né? E também para que não sejam enganados pelas atitudes dos filhos em relação a sexo, porque desde novos eles estão aí de olho. A partir dos 13 anos de idade acende aquele foguinho, né? Tanto no menino quanto na menina, para ficar um olhando para o outro para ver o que tem de diferente um no outro. Então, nós temos que ter cuidado com essas coisas e cuidar das nossas crianças, né? É verdade. Eu acho que esse tema é um tema muito interessante a gente tratar aqui, porque eu acho que tem dois pesos, né? Tem alguns que acabam incentivando os filhos precocemente para o sexo, enquanto tem outros que acham o sexo como um pecado, algo intocável que não se fala. E aí, quando o adolescente quer saber sobre o assunto, ele vai perguntar para todo mundo, menos para o pai. Exatamente. Agora, veja, eu coletei aqui algumas experiências de pais com filhos que chamam a nossa atenção. Por exemplo, já pensaste uma menina de 9 anos, de repente, falar para o pai, olha, minha amiga quer ser lésbica quando crescer. 9 anos de idade. Um filho de 6 anos perguntar para o pai, papai, como é que é feito um bebê? Né? E como é que ele sai da barriga da mamãe? E aí, de repente, uma menina de 11 anos sai daquela aula de ideologia de gênero e vai perguntar para o pai qual é o problema de fazer sexo antes de casar. Um filho que está no 4º ano começou a se excitar, começou a ter ereções e tudo mais, e isso ele não escondia de ninguém.
Para completar, existem algumas escolas que, na hora do recreio, tem aquela ciranda das crianças. Lembra daquela dança da garrafa? Ela ainda existe. Feito pelas crianças. Né? Então, a coisa parece que é precoce, mas, olha, ela é muito mais comum do que nós pensamos. Né? Então, pais, isso que eu acabei de falar para vocês é uma realidade que nós temos no século XXI, porque você vai andando na rua, o que tem em outdoor? Mulheres quase nuas. E chama atenção, né? Homens vestidos de uma forma provocante estão ali no outdoor, vendendo lingerie, vendendo roupa, vendendo trajes menores, roupa de banho. E quem é a criança de 11, 12 anos, 13 anos que já está sentindo aquele hormônio sexual transitando nele e fica curioso para ver e tudo mais? Então, tudo isso chama a atenção dessas crianças. Outro detalhe interessante é que não dá mais para você tentar comparar o que se fazia 30, 40, 50 anos atrás com o que se faz hoje, né? Hoje não dá para você inventar a historinha da cegonha, que não vai rolar de jeito nenhum, né? Não. E sem contar que a própria mídia, né, incentiva bastante a questão do sexo, né? Exatamente. Então, as crianças hoje, elas não precisam ter a revista, basta ter um celular na mão, com internet, para elas terem acesso a essas coisas todas. A tudo, né? E acaba entrando e citando. Outra questão também, que a gente não vai discutir aqui, mas eu acredito que a própria alimentação nossa, a própria alimentação também está incentivando, né, essa coisa. Você olha, crianças antigamente, elas com 12 anos não tinham seio, hoje, com 10 anos, né, já muita coisa está mudando. Então, exatamente. Cuidado com isso aí. Então, são hormônios, né, que é aplicado nos animais aí que fazem isso. Agora, veja, existe uma exposição contínua, né, a essa questão sexual diante das crianças. E ficar em silêncio não é a melhor opção para um pai, porque quando pai e mãe ficam em silêncio a respeito de assunto de sexo, a criança fica perdida, sem referencial, sem o conteúdo adequado para ele, né? Porque muitas vezes os pais estão despreparados para lidar com esses assuntos, de essa extensão da educação sexual. Ela não pode ficar presa àquele princípio, olha, guarde-se para o casamento, né? Não vai fazer sexo com ninguém. Não tem que ficar preso a esse discurso. Na realidade, o pai tem que buscar literatura para ler, para se informar, porque menina de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos em diante, é natural a curiosidade, ele se toca, ele manipula seu órgão sexual. E aí, de repente, ele percebe uma ereção, ele quer saber o que é aquilo ali. A menina se toca, sente um pouco de prazer, ela quer saber aquilo ali. E, às vezes, os pais não têm esse preparo para encarar essa situação, ficam constrangidos. Eu me lembro de uma senhora grávida que chegou numa casa, o garoto de 3 anos perguntou para ela assim, o que é isso aí na sua barriga? Ela ficou vermelha, parece um tomatão, e falou para ele, é um bebê. A pergunta seguinte dele, quem foi que colocou esse bebê aí na barriga? Aí a mulher se enrolou todinha e o garoto respondeu para ela. Foi o homem que colocou esse bebê aí dentro. Você já pensou um negócio desse? 3 anos de idade. Então, não se pode mais subestimar a capacidade da criançada em relação a esse tema. Eu acho que os pais... Acho não. Os pais hoje têm que estar estudando, né, literatura especializada para como tratar esse assunto com as crianças. Então, você destacou aqui que a gente tem esses problemas, agora também dá a entender que a gente não pode ficar em silêncio, né? Ficar em silêncio vai deixar a criança perdida. Agora, a grande questão é como falar sobre esse tema com as pessoas, com as crianças ou adolescentes. Olha só, nós temos um mundo, vamos no contexto do negócio. Nós temos um mundo hoje enlouquecido por sexo. Uhum. Isso é notório, né?
E uma das melhores maneiras de conversar sobre sexualidade com o filho é de maneira natural, de maneira normal, como se conversa de arroz, de feijão, de viagem, de coisa. Não fazer aquele mistério, não fazer aquele vem cá, fecha num quarto, vamos conversar escondido aqui. Não é tempo mais para isso, né? Não é tempo. Outra coisa, nós não devemos, o menino está com 7, 8 anos, Joãozinho, Mariazinha, vem cá, agora nós vamos falar sobre sexo. Não. Haverá um momento e um lugar que as crianças vão manifestar interesse em conhecer. Então, quando elas perguntarem, aí você entra no assunto. Uma vez, na década de 80, quando começou o problema da AIDS, o Fantástico ia apresentar a primeira matéria sobre o assunto. Aí o pai chamou seus filhos e sentou para assistir. O filho tinha 4 anos de idade e assistiu toda a reportagem. No final da reportagem, ele virou para o pai e perguntou assim: pai, o que é contato sexual? Olha só o que ficou na cabeça da criança. Então, veja bem, quando o filho faz pergunta, é o momento ideal para conversar com ele. Você não vai lá suscitar, mas espere que ele chegue, que ele pergunte, que ele fale, para você poder, então, conversar de forma natural com esse menino, com essa menina. Agora, Haroldo, para que o filho faça a pergunta de forma natural também e sem medo, é preciso que os pais sejam amigos, né? Porque se você tem um tratamento muito distante com o seu filho, você é muito arrogante, muito durão, ele vai ter medo de perguntar para você. Então, talvez essa questão de esperar o meu filho perguntar possa não ser tão boa se você não cuida dessa questão. Seu filho não é comigo. Você tocou na coisa mais importante da história, a amizade de pai com filho. Não aquela relação vertical, de cima para baixo. Eu mando e tu tem que me obedecer, mas aquela relação horizontal. Agora, muitos pais e mães têm essa relação vertical que é para fugir desse momento, porque ele sabe que vai chegar a hora que o filho vai querer falar com eles sobre esse assunto, então ele já adota essa tratativa verticalizada que é para inibir qualquer coisa deste assunto e joga a criança para a escola se resolver e ensinar para ela. Agora, gente, por favor, não vá ficar dando aquelas risadinhas quando falar de pênis, de vagina, quando falar de menstruação, quando falar de sexo. Aquela risadinha que, sabe, denota que você não está preparado para conversar e, consequentemente, não vai trazer uma visão madura, né? E de conforto para a criança sentir confiança para conversar com você. Porque, veja, se a criança, como você tocou, está distante de você como pai e mãe e não tem essa oportunidade para falar, quando é que ele vai falar? Nunca! Ele vai procurar ir fora, no mundo, da maneira errada. E você tem toda a informação que ele precisa, de maneira séria, de maneira certa, com a nomenclatura correta para falar com seu filho, com a sua filha. Então, procure ler para ter maturidade para falar sobre sexo com seu filho, com sua filha. Você sabe que hoje, 9, 10 anos de idade, tem meninas que estão menstruando e com 12, 13 anos já tem filho. Verdade. Por falta exatamente dessa orientação dos pais. Então, nós temos que correr e preparar e buscar conhecimento para tratar com nossos filhos. Você tocou na questão do nome, né? Pênis, vagina. Muitos pais têm vergonha de falar essas palavras perto dos filhos, né? E você acaba dando apelidos para os órgãos, né? Das crianças ou das pessoas. E isso não seria o correto, né? Tem que colocar o nome certo, né? Sim, a criança tem que crescer sabendo a informação correta. O que é um peru? O que é um piu-piu? Né? O que é outra coisa? Então, não, tem que ser a palavra correta, a nomenclatura correta, para que ele possa sentir confiança e segurança no pai para tratar essas questões.
Agora, uma coisa assim, o filho começa a falar de sexo e tudo mais e tal, e aí você quer fazer um discurso. Não. Criança tem que ser tratada dentro da sua faixa etária e objetiva. Então, se ela quer saber o que é um pênis, uma vagina, explique para ela, né? Que é um órgão criado por Deus e tal, assim, assim. Não fique fazendo rodeios, que isso só vai trazer mais desconfiança para a criança e nunca mais ela vai querer conversar com você, porque você não está concedendo a ela a informação que ela quer. Aí ela Ela vai acabar procurando outras fontes, né? Aí... Exatamente. Outra coisa, a criança pergunta, pai, qual é o problema de fazer sexo antes do casamento? Você explica sobre as doenças venéreas, sobre a gravidez e tudo mais. Mas acabou, não vá ampliar a conversa para outros temas que não é de interesse da criança. Responda o que a criança pergunta e não amplie a conversa que não é de interesse dela. Muito bem, muito bem. Estamos aí falando sobre esse assunto, né? Como falar de sexo com o seu filho. Tem que falar com naturalidade mesmo. Não fale além do que o filho está perguntando, né? Deixa Exato. a coisa vir. E aí vai chegando aí as informações, a criança vai assimilando, vai entendendo que isso não é uma coisa tão séria, né? Tão proibida, né? Exato. Algo sujo, né? Como muitas vezes tentam mostrar, né? O sexo não é algo impuro nem sujo, desde que se faça na hora certa, com a pessoa certa, no tempo certo, que Deus aprova essa questão. E aí, o que você tem mais aí para trazer? Nós temos o seguinte, muitas vezes o filho chega para o pai e diz assim, pai, eu senti que meu pintinho aqui ficou dessa forma, ou a menina, mãe, o que está acontecendo comigo? Né? Principalmente quando começa o processo da puberdade. Né? O que está acontecendo comigo que eu estou percebendo umas coisas diferentes aqui e tal? Quer dizer, eles vão com sinceridade buscar a informação correta. Então, nós temos que ter postura de dizer algo em resposta e explicar para eles exatamente aquilo que a natureza humana está começando a ter de mudança, de transformação, ou mesmo que seja um fato curioso. Às vezes, as crianças veem alguns adultos por aí, pelos parques, balneários e tudo, e vêm perguntar para o pai, vêm perguntar para a mãe sobre certas geografias do que eles viram. E o pai e a mãe se assustam. Alguns partem para a ignorância com o filho. Não, calma. Escute. Veja o que o filho está vindo com sinceridade para saber de você a informação correta. Então, sente com ele, compartilhe suas ideias sobre o relacionamento, sobre isso, sobre aquilo, com o filho. Porque, às vezes, uma menina vê um casal se abraçar, se beijar, o menino, e vai conversar com a mãe o que é aquilo ali. A mãe diz, menina, deixa de besteira, isso aí não é nada, é coisa que não pertence a vocês. Não, converse, explique, mostre para ele como é que é o relacionamento de um homem com uma mulher na idade do filho, lógico, essa conversa, né? Na idade do filho. E mostra para ele que é interessante que as pessoas se gostem, se amem. Como a Bíblia diz, devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, um abraço, um carinho. Agora, sabe, Diógenes, uma coisa importante, tem muitos pais que não se acariciam na frente dos filhos, para não gerar expectativa. Não. Passe a mão no cabelo, abrace, passe a mão pelo rosto do seu cônjuge, sabe? Para que o filho perceba o que é um ato de carinho entre duas pessoas que se relacionam. Isso é muito bom. Você quer fazer seu filho feliz? Abrace a sua esposa, abrace o seu esposo na frente dele. Lógico, não aquele abraço sensual, mas aquele abraço gostoso, respeitoso. Abrace. O seu filho vai ficar olhando e vai estar aprendendo. Puxa, o relacionamento entre o papai e a mamãe é tão bonito, eu vou querer ser assim. Então, isso são ideias reais
e saudáveis que nós temos que passar para os nossos filhos. E, sobretudo, também, eu acho que tem que sempre destacar, né, que o sexo deve ser entre uma pessoa que Deus escolheu para a gente, enfim, que a gente casou, tem a hora certa, depois do casamento, não é antes. Exatamente. Aí, como você falou aí, quando o cônjuge, quando os pais eles são muito unidos e os filhos percebem isso, o quanto eles se amam e se guardaram um para o outro, os filhos vão querer também imitar. Não, quando eu me casar, eu vou ter também essa mesma atitude, esse mesmo amor. Não vou me envolver agora com qualquer um, né? Porque o problema hoje é esse sexo precoce que se tem, né? O sexo descartável, né? Exatamente. E, todo mundo faz, por que eu não posso? Tem que mostrar para o filho que não é bem assim, que esse não é o plano de Deus, que você precisa ser uma pessoa, uma única pessoa, uma só carne, com a pessoa que você escolheu, e não com várias pessoas, que isso não dá certo, né? Tem a questão da saúde, mas também tem a questão espiritual. Haroldo, nosso tempinho, amigo, já acabou, rapaz. Mas voou rapidinho, hein? Mas você tem uma boa notícia, você já tem o tema. Eu gosto que você está sempre seguindo uma linha, né? Como falar de sexo agora é outro tema. Como falar de dinheiro com seu filho. Mas aí pega, meu amigo, aí é difícil, hein? A criança vem pedindo um montão de dinheiro, eu não tenho dinheiro, aí meu pai, como é que fica isso, hein? Exatamente, sabe por quê? Porque o filho chega no supermercado, chega na loja, quer comprar a loja toda, né? Porque ele não tem noção do que é o La Plata no bolso, né? É verdade. Então, o pai tem que explicar, a mãe tem que explicar, os casais, né? As famílias monoparentais, o pai ou a mãe tem que falar para os filhos. Quando é um casal normal, que pai e mãe tem que sentar e conversar com os filhos, né? Explicar para eles como tratar com o dinheiro, para que eles possam ter essa noção. Tá certo, então na semana que vem você volta falando sobre esse assunto aí, dinheiro também com os filhos. Exato. Fica com Deus, tá? É só o seu contato aí para quem quiser te chamar. Vamos lá, o Zap continua aí, ele continua. 98456-1312. Repita. 9198456-1312. Finalzinho 1312, é só combinar com o Haroldo, que ele, pelo Zoom, ele dá palestras para a sua igreja, para o grupo lá da sua igreja, pessoal da família. Muito legal. Haroldo, obrigado, tá? Fica com Deus aí, que a temperatura fique melhorzinha aí, para que você possa curtir mais, né, rapaz? Você não é do frio, não, hein? Pois é, mas é gostoso, né? Uma temperatura amena. Bom, eu quero deixar aos meus queridos amigos que acompanham a Rádio Novo Tempo um grande abraço, desejar um dia maravilhoso para todos. E, meu amigo, estamos aqui para ajudar nas orientações que forem possíveis. Grande abraço! Tchau! Tchau!